depois na faculdade, depois nas apresentações, nos congressos. É uma postura que talvez pudesse ser criticável. Eu acho até que, pelo menos, questionável. Eu acho que o retorno que as pessoas podem ter numa apresentação é maior se estiverem mais próximos do apresentador. Então, deixo essa colocação em aberto aqui. Hoje, então, nós vamos trabalhar com um assunto que é realmente muito frequente, tá? Hematúria. Hematúria nós temos em pacientes ambulatoriais, internados, nós temos em pacientes ginecológicos, senhoras, meninas, homens, adultos, adolescentes, e frequentemente surge a discussão, hematúria, quando se investiga, o que se aceita como normal, qual é a linha de investigação para hematúria e qual serviço vai seguir nessa investigação. Então, para isso, nós convidamos o professor Felipe, Luiz Felipe Gonçalves, para nos esclarecer e orientar. Felipe. Bom dia a todos. Quero agradecer ao Renato pelo convite, é uma honra e um prazer estar aqui para falar desse assunto. E quando o Renato me convidou, há mais ou menos uns 30 dias atrás, disse, não, vamos combinar, tu fala lá de hematúria, é um assunto que tu conhece bem, eu fiz a minha dissertação de mestrado a esse respeito, embora já faz aí 20 anos, né? E parecia um assunto simples, eu até coloquei esse slide inicial com essas letras bem pequenas, porque hematúria costuma ser microscópico, né? E parecia um assunto tranquilo, simples. Aí eu comecei a preparar a aula e fui buscar os meus arquivos e começou a aparecer coisa. Claro, a gente começa a estudar o assunto e começa a acumular material. E foi se acumulando material e o assunto ficou grande. Começou a ficar grande, poxa, eu vou ter que selecionar alguma coisa. Aí eu pensei para quem que eu ia falar. Eu vou falar no grande round, vou falar naquele auditório imenso. Aí eu comecei a ficar preocupado. Puxa vida, vai estar todas as luzes sobre mim, aquele imenso auditório, cheio. Não está cheio, mas tem bastante gente, né? O que eu faço? Isso fez com que o meu tempo livre, que o pouco que eu tenho, que eu costumo às vezes tentar navegar pelo Guaíba, eu tive que parar de fazer isso, né, para preparar a aula, culpa do Renato. Mas é um bom motivo. Então eu pensei, eu preciso ter um plano. Vamos traçar um plano para propor nessa aula. Quando a gente vai pensar num plano, nós temos que ter um foco, temos que ter uma estratégia, temos que apontar para alguma característica em especial daquele tema, que no nosso caso é hematúria. Então eu elegi que nós vamos falar de hematúria microscópica e essencialmente de hematúria microscópica sintomática, que como o Renato já falou, é muito prevalente, muitas vezes não é valorizado e pode encobrir doenças potencialmente graves, embora muitas, ou na maioria das vezes, a etiologia seja por doenças benignas ou não evolutivas. Então, o que eu resolvi apresentar hoje seria assim, vamos falar o que é hematúria, qual é a sua prevalência, quais são as principais causas, que importância que isso tem, como é que se deve fazer a abordagem inicial. Nós vamos ter que falar um pouquinho do exame de urina, porque é através do exame de urina que se faz o diagnóstico inicial da hematúria, e é através do exame de urina que geralmente nós encaminhamos a elaboração diagnóstica desse achado. Vamos falar então da investigação, vamos tentar apresentar algumas evidências, as poucas que existem a respeito, e no final, alguns fluxogramas, alguns algoritmos que sugerem abordagens de como encaminhar a investigação desses pacientes. Então, começando pela definição. O que é hematúria microscópica? Ela é definida pelo exame de urina. Então, tem que ter mais do que 2 hemácias por campo no EQU. Vocês podem encontrar variações dos textos. Tem textos que falam em 3 hemácias, textos que falam em 5 hemácias. Isso vem de diferentes estudos. Esse 2 por campo vem de um estudo publicado em 1959 por Wright, no Archives of Internal Medicine, que examinou 5.000 urinas e o percentil 95 era 2. E geralmente usado pelas associações americanas urológicas, de onde se extraem os principais guidelines, usam mais do que 2 ou 3 hemácias por campo. O que é mais importante do que o ponto de corte? É a gente entender
que o exame de urina, como nós gaúchos apropriadamente chamamos exame qualitativo de urina, é qualitativo. E, portanto, essas contagens devem ser entendidas de forma semi-quantitativa. E que se nós recebermos um exame que está próximo do ponto de normalidade, isso não deve ser interpretado de uma forma rígida. Então, se tem 3 hemácias por campo, 4 hemácias por campo, eu não posso rotular isso a priori como uma hematúria e sair investigando. Eu preciso repetir esse exame pelo menos mais 1 ou 2 vezes para confirmar que de fato eu tenho esse achado. E aí sim eu posso dizer que o paciente tem hematúria e eu posso iniciar a investigação. Então esse é a principal mensagem que eu queria transmitir em relação à definição da hematúria. É cuidado com a interpretação do exame de urina, que apesar de muito importante, eu vou falar muito dele aqui, e vou valorizar muito o exame de urina, ele é impreciso e nós temos que saber disso para interpretá-lo adequadamente. Nós podemos também ter exames quantitativos, que são muito pouco usados no nosso meio, com exceção da Austrália, alguns laboratórios ingleses. A maioria dos laboratórios no mundo usa exame qualitativo ou semi-quantitativo, né? No exame quantitativo, o ponto de corte geralmente aceito é mais do que 10 hemácias por microlitro para definição de hematúria. E nós temos também a hematúria macroscópica, que é evidenciada pela urina escura, que o paciente mesmo nota que a urina está diferente, que varia aí do chá até o vermelho. Embora o nosso tema seja hematúria microscópica, nós vamos falar um pouquinho da hematúria macroscópica, que é muito fácil fazer a abordagem diagnóstica. Basta centrifugar a urina. Se o sedimento for vermelho, deve ser hematúria, vamos confirmar isso pelo exame microscópico. Se o sobrenadante é vermelho, nós vamos testá-lo com uma fita reagente para hemoglobina. Se for negativo, não tem positividade para hemoglobina, deve ser algum corante, alguma alteração metabólica que eu vou mostrar mais adiante uma tabela. Se for positivo, pode ser mioglobinúria ou hemoglobinúria, porque a fita não é específica para hemoglobina. Isso a gente pode verificar pelo quadro clínico de rabidomiólise ou de hemólise, ou pela cor do plasma, que é claro na mioglobinúria e vermelho na hemoglobinúria. Aqui está a tabela, então, das causas de urina escura com hemoglobina negativa. São várias drogas, corantes e situações metabólicas que podem aparecer. Algumas bastante frequentes, como o uso de anti-inflamatório não esteroides, rifampicina, nitrofurantoína e outras bem menos frequentes. O que se faz com pacientes com hematúria macroscópica? Em primeiro lugar, como sempre, afastar as situações mais comuns. Contaminação vaginal, infecções, cálculos, trauma. Afastado isso, é fundamental o encaminhamento aí para o urologista. Por quê? Porque o primeiro passo na investigação da hematúria macroscópica é a cistoscopia. Se está havendo sangramento visível, nada mais lógico do que cistoscopar, fazer a avaliação endoscópica do aparelho urinário e com isso, na maioria das vezes, consegue identificar a fonte do sangramento e encaminhar o diagnóstico. Depois disso, exames em sequência, né, com ecografia e tomografia de abdômen. Muito bem. Voltamos então para o nosso alvo, que é a hematúria microscópica. E vamos falar um pouquinho agora de epidemiologia, ou seja, da prevalência. Vamos ver o quanto isso é importante. Se nós formos olhar na literatura, há uma grande variabilidade nas diferentes séries publicadas. Isso depende dos critérios usados, da população estudada, e isso varia de 0,2% até 16%, em algumas séries até 21% prevalência de hematúria microscópica em adultos. Nós temos esse 6% aqui, que é um trabalho recente, da doutora Priscila Kincaid-Smith da Austrália, que estuda bastante hematúria. E temos esse dado nosso, que foi de um trabalho realizado aqui, avaliando doadores de sangue, que nós avaliamos cerca de 200 doadores de sangue, está publicado na revista do hospital. Esse trabalho buscava encontrar associações entre pacientes HCV positivos e HCV negativos e anormalidades urinárias, e nesse grupo nós encontramos 11,4% de hematúria microscópica. Lembrar também que em pacientes mais idosos, a prevalência de hematúria aumenta. Com isso nós podemos ficar, memorizar que tem uma alta prevalência de hematúria, cerca de 10%. Se nós formos pegar toda a nossa plateia hoje aqui, que deve ter 50 pessoas, pelo menos 5 deve ter hematúria. Se nós passássemos a fitinha agora por todo mundo e urinasse,
nós teríamos cerca de 5 a 6 pessoas aqui dentro em que seria detectada hematúria. Isso nos dá uma ideia da prevalência e da importância desse achado. Visto isso, vamos ver um pouquinho a respeito das causas. Quais as possíveis causas desse achado? E aí sim, nós temos imensas tabelas que vocês não conseguem enxergar nada aí atrás, e que são geralmente distribuídas as causas de acordo com a origem, se glomerular ou não glomerular. E essa aqui é uma tabela publicada no New England pelo Cohen, é uma revisão recente, e que ele também estratifica de acordo com a faixa etária. Evidentemente está apontado ali como principal causa glomerular a nefropatia por IgA. Isso porque nos poucos casos de hematúria glomerular que se faz biópsia, o que se encontra mais frequentemente é nefropatia por IgA. Não quer dizer que a nefropatia por IgA seja a causa mais frequente de hematúria glomerular. Isso é apontado nas séries porque quando se faz biópsia é o que aparece. Mas na maioria dos casos de hematúria glomerular isolada não se faz biópsia. Portanto, não se chega a ter um diagnóstico histopatológico. E o que importa mesmo são as causas mais importantes ou mais potencialmente importantes, são as causas urológicas e essencialmente as alterações do aparelho urinário que causam obstrução, infecção ou neoplasia. Mas o que também é interessante é que há uma grande variação de etiologias, desde o glomérulo, desde glomerulonefrites, desde alterações só da membrana, com uma doença de membrana fina, até uretrites, alterações da bexiga ou da uretra distal. Isso torna mais complicado ainda a elaboração diagnóstica, porque na maioria das vezes são pacientes assintomáticos e que podem ter qualquer uma dessas causas aqui listadas. Essa é mais ou menos a mesma informação em relação à faixa etária. A gente vê que quanto aumenta a faixa etária, aumenta a incidência de câncer e alterações de próstata. E nas faixas etárias menores, temos mais doença glomerular e mais infecções e cálculos. Essa é uma outra tabela, então, um pouco mais clara e não tão extensa como aquela do New England, e que lista as principais causas de hematúria glomerular, não glomerular e algumas outras. É bom lembrar que está citado aqui anticoagulante, mas a anticoagulação não causa hematúria, a não ser intoxicação por varfarin. Então, pacientes anticoagulados com hematúria devem ser investigados e, a priori, a anticoagulação não é a causa da hematúria, ela só está revelando a hematúria. Bom, nós já vimos, então, o que é a hematúria, vimos que é frequente, tem 10% dos casos, mais ou menos, vimos que a etiologia é muito variada, e vamos ver, então, agora o quanto isso é importante, ou que relevância isso tem do ponto de vista clínico. Essa tabela foi publicada no Urology em 2001 e faz parte dos guidelines da Sociedade Americana de Urologia. E ela é muito interessante porque distribui as causas de acordo com o potencial risco. E aqui nós temos, então, as causas que podem levar a risco de vida. Se nós analisarmos, nós vamos ver que são essencialmente neoplasias. Está citado aqui aneurisma de aorta abdominal, que é uma causa potencialmente fatal, mas que é muito raro se ter um paciente com aneurisma de aorta que se apresente por uma hematúria microscópica, né? Mas também seria uma doença potencialmente grave. Depois disso, nós temos várias outras doenças que vão desde infecções a anormalidades do aparelho urinário, litíase, que são significativas, que necessitam ser tratadas e que podem ser curadas e que o diagnóstico é importante porque pode mudar a história natural das doenças. E depois um grande número também, lá na última coluna, o pointer já não está bom, em que nós temos causas insignificantes. E essas são responsáveis por muitos dos casos de hematúria que nós acompanhamos. Então fica esse dilema. Eu sei que hematúria é frequente, eu sei que tem muitas causas, mas parece que aquelas que são importantes são poucas. Como selecionar, então, os pacientes para investigar? Essa é uma série publicada nessa mesma revista, onde estão os guidelines da Sociedade Americana de Urologia, e que são apontadas diversas séries que foram investigadas e qual o percentual de pacientes com doença significativa, e lá na última coluna, qual o percentual de pacientes com neoplasia. E varia muito também, porque depende do tipo de população estudada, do referenciamento que foi feito. Mas se nós formos focalizar nas 3 últimas séries, essas é de população não selecionada, nós verificamos que a incidência
de doença significativa gira em torno de 20% e que neoplasia fica em torno de 2%. Então a gente sabe que tem muito paciente com hematúria, mas que 20% deles é que vão ter, de fato, doença significativa e que 2% poderão ter neoplasia. Significa o quê? Nós temos que investigar todo mundo. É muita gente, mas tem doença potencialmente grave. Como selecionar, até que ponto investigar determinados pacientes? Esse é o grande problema no manejo desses pacientes. Espero que a gente consiga esclarecer ou ajudar alguma coisa vocês a resolver isso, embora certamente isso não está resolvido ainda. Qual seria, então, diante disso, a abordagem inicial para esses pacientes? Como sempre, tudo começa pela história e pelo exame físico. Nós temos que buscar achados de história e exame físico que nos possam auxiliar no diagnóstico. Num segundo momento, verificar se tem fatores de risco para a doença potencialmente séria, essencialmente para a neoplasia. Caso isso não nos revele, nós voltamos então para a pergunta, qual a origem da hematúria? E aí, certamente é o exame de urina que vai nos ajudar a identificar ou nos orientar para a origem da hematúria, se renal ou extra-renal. Aqui estão listados alguns dados bastante óbvios de história que podem levar ao diagnóstico. Então, se tem sintomas miccionais, fala a favor de infecção urinária, infecções respiratórias recentes, glomerulonefrites, difusa aguda, nefropatia por IgA, história familiar aponta para doenças hereditárias, cólica renal, urolitias e assim por diante. Então, são alguns dados de história que a gente tem que perguntar para o paciente, porque na maioria das vezes eles não revelam nenhum sintoma. Muitas vezes a hematúria é detectada em exames de rotina. E algumas desses achados podem apontar para diagnóstico. A etnia afrodescendente eu cito aqui, que a gente tem que pensar em doença ou trato falciforme. Doença falciforme pode se apresentar com uma glomerulonefrite membrana proliferativa, o que leva a uma hematúria renal, ou também pode ter necrose de papila renal, que pode se apresentar então como uma hematúria extra-renal. O único jeito de fazer o diagnóstico, a gente suspeita disso, é fazer uma eletroforese de hemoglobina. E aqui também dados de exame físico que apontam para algumas causas, também são coisas muito raras, né? Desidratação, que pode contribuir para a trombose de veia renal, edema, que certamente está relacionado com nefropatia e com glomerulonefrite ou vasculite, e outros achados aqui do aparelho cardiovascular, sugerindo alterações nas artérias dos rins, hipertensão com glomerulosclerose e outras alterações urológicas que estão relacionadas com infecção do trato urinário. É importante frisar o exame da região genital. Com isso, especialmente em homens, se consegue, às vezes, detectar algumas anormalidades que podem apontar diagnósticos. Esses são os fatores de riscos que estão, essencialmente, em todos os guidelines e todos os artigos que tratam de investigação de pacientes de hematúria. São, na verdade, fatores de risco para neoplasia. São bastante conhecidos e devem ser buscados, né, nos pacientes com hematúria. Pacientes com hematúria que tenham um ou mais desses fatores aqui citados devem ser vistos com mais cautela e talvez a investigação neles deva ser um pouco mais aprofundada e cuidadosa, porque eles têm um risco aumentado de neoplasia. São bastante conhecidos, eu não vou falar deles um a um. Esgotado isso, se nós não chegamos ao diagnóstico, não encaminhamos um diagnóstico, nós voltamos para o exame de urina. Nós temos um paciente com microhematúria, é assintomático, a gente sabe que a maioria causa a doença não significativa, mas pode ser câncer, e nós temos que perseguir esse diagnóstico. Como fazer isso? Então, um dos meios é, através do próprio exame de urina, direcionar para o lado renal ou para o lado urológico, glomerular ou não glomerular. Então vamos ver um pouquinho do exame de urina. Como a gente tem um pouco de tempo, eu vou me permitir uma digressão histórica a respeito da urina. A urina já é examinada há muito tempo. Já no século XI, XII, haviam os uroscopistas. Isso é Império Bizantino, naquela época dominavam o mundo, eram os melhores médicos. E faziam todos os seus diagnósticos através da urina. Eles tinham vasos onde eles recolhiam a urina, vasos transparentes, e eles observavam pela cor da urina, pela turbidez, pela limpidez e pelo aspecto do sedimento, eles faziam os diagnósticos. Se havia uma turbidez na parte alta do sedimento, alguma alteração ali,
deveria ser uma doença da cabeça. Se houvesse uma alteração na parte média, era uma doença do tronco, uma doença cardiovascular ou pulmonar, e assim por diante. Isso nos parece risível hoje. O que nós, modernos uroscopistas, fazemos? Olhamos a urina, olhamos o sedimento urinário, só que fazemos análise química, análise microscópica, e estamos agora começando a fazer algumas análises moleculares. Eu lembro que eu apresentei um trabalho em 86, no Congresso Brasileiro, fazendo diagnóstico de rejeição de transplante com linfocitúria e cilindrúria. Agora nós estamos apresentando no próximo Congresso Mundial de Transplantes, que vai ser na semana que vem em Boston, um trabalho em que nós abordamos o diagnóstico da rejeição aguda de transplante com análise molecular, com PCR quantitativo de genes que codificam para proteínas envolvidas na rejeição aguda. Quem sabe no século 22, o professor que aqui estiver falando de hematúria vai rir do professor Luiz Felipe, que no início do século 21 ainda olhava a urina com microscópio. Que outros métodos nós teremos no século 22. Mas é bom lembrar que ainda no século 19, que não está muito distante de nós, já se usava microscópio e já se fazia diagnóstico de hematúria com microscópio. Esse é um livro que foi muito usado pelos médicos brasileiros no final do século XIX e no início do século XX. Eu ganhei ele de uma amiga cujo avô era médico. É o Formulário do Chernoviz. Ele data de 1892 e vejam que é a 15ª edição. Ele chegou até 19 edições até 1924. E foi escrito pelo Pedro Chernoviz, que na verdade não é Pedro, está abrasileirado. É Piotr Chernoviz, um daqueles nomes poloneses, que nem o do Mauro, que ninguém consegue pronunciar. Ele veio para o Brasil em 1840, brasileirou o nome, né? Não estava conseguindo ganhar dinheiro como médico e resolveu escrever livros. Aí ele escreveu esse livro e escreveu um outro livro que é de medicina popular para a população. Fez um enorme sucesso. Naquela época não tinha livro em português, era só livro em francês. Então foi um livro muito usado e marcou muito a medicina brasileira nessa época. E parece que o Chernoviz se deu bem, voltou para a Europa com seus 6 filhos e a mulher brasileira e acabou seus dias em Paris, né? Feliz da vida. E o livro continuou sendo editado nessa época que ele já tinha até falecido. Aqui é um pequeno capítulo do Chernoviz para vocês verem que já tinha hematúria. Na época, ele dizia que era emissão de sangue pela urina, ele fala que já se examinava ao microscópio, e ele cita causas que até hoje a gente procura: esforços violentos, cálculos, nefrites. Interessante que ele falava que a principal causa de hematúria no Brasil era a hematúria dos países quentes. E ele até tem um capítulo à parte sobre isso, que eles acreditavam que era a influência do clima. E essa hematúria dos países quentes acontecia no Brasil, na África do Norte e no Oriente Médio. Descreve essas urinas como sendo quilosas, gordurosas e albuminosas. A minha interpretação disso é que ele está falando de esquistossomose. A esquistossomose cursa com uma glomerulonefrite membrano-proliferativa, que dá síndrome nefrótica e dá hematúria. E no Oriente Médio e na África não tem esquistossoma mansônico, que tem esquistossoma hematóbium. E esse esquistossoma costuma dar hemorragia no aparelho urinário, coágulos, obstrução, que ele também cita nesse livro. Então essa grande causa de hematúria aqui no século XIX devia ser a esquistossomose. Que felizmente hoje já é um pouco diferente, embora na Bahia, no Nordeste, se tem ainda muita esquistossomose e é uma causa importante de glomerulopatia nessas regiões. Aqui para mostrar para vocês um outro aspecto interessante, que eles já olhavam no microscópio, e tem uma figura, um desenho, né, de hemácias no microscópio. E ele descreve várias formas de hemácia. Tem 5 formas de hemácias aqui descritas por essas letras, ó. E vejam então que já nessa época tinha dismorfismo. Eles não faziam nenhuma associação dessas alterações morfológicas com a origem da hematúria. Isso só foi feito em 1979 pelo Birt e pelo Farley, com aqueles trabalhos que todos vocês conhecem, a respeito que cunharam, inclusive, esse termo de dismorfismo de hemácias. Se a gente for ler o trabalho do Hades, de 1892, publicado no JAMA, também lá o Hades já fala em hemácias dismórficas, não com esse termo, mas fala em alterações das hemácias. Para ver então como as coisas não mudam tanto de um século para outro. Voltando aqui ao nosso
ao nosso foco da nossa urina, do nosso paciente com hematúria. Como é que a gente identifica pelo exame de urina se a hematúria é renal ou extra-renal? Essencialmente por 3 elementos. Presença de proteína, que é detectado pelas tiras. Se tiver mais do que uma cruz de proteína, deve ser patológico, e nós temos que fazer uma quantificação pela proteinúria de 24 horas ou pelo IPC, eventualmente pela microalbuminúria, né? A proteinúria é significativa quando tem mais do que 300 miligramas e a microalbuminúria de 30 miligramas até 300 miligramas. A presença de cilindrúria também aponta para a nefropatia, especialmente cilindro com hemácia, e o dismorfismo, do qual nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Aqui nós estamos vendo como é que aparece no microscópio hoje, com contraste de fase, os cilindros, né? Então aqui a gente tem um pequeno aumento, depois a gente passa para o maior aumento e a gente vê os cilindros. Aqui tem um cilindro cheio de células tubulares, né? Esse cilindro indica que há um dano tubular. Aqui um cilindro leucocitário, o que indica que essa inflamação é renal. E aqui um cilindro lipídico, cheio de gotas de lipídio, que significa lipidúria, que está associado com síndrome nefrótica e com nefropatia. Aqui é o clássico cilindro hemático, com hemácias no seu interior, e o cilindro com hemácias, que tem o mesmo significado. Os cilindros nada mais são do que formações proteicas que moldam o túbulo renal, e costumam se formar nos túbulos distais. Então, qualquer elemento contido dentro do cilindro é uma evidência inequívoca de que esse elemento ganhou acesso ao espaço urinário acima do túbulo distal. Então, cilindro com hemácia, é evidente que a hematúria é renal, não há dúvida. E geralmente glomerular, porque a principal causa de hematúria renal é glomerular. Raramente nefropatias tubulointersticiais costumam cursar com hematúria. E aqui nós temos cilindros largos e sérios que estão relacionados com nefropatia crônica. Nós não só chegamos aos diagnósticos através do exame de urina, como inclusive temos uma ideia da função pelo aparecimento desses cilindros, que dão uma ideia de perda de função renal e de cronicidade. Aqui eu apresento algumas imagens de hemácias dismórficas. E nós vamos falar um pouquinho de qual é o problema das hemácias dismórficas, como se interpreta, e até hoje existem várias controvérsias a respeito de como interpretar e como valorizar o tal do dismorfismo. O Birt e o Farley, que foram os australianos que iniciaram isso, descreve que dismorfismo é quando tem grande variação na forma, no tamanho e no conteúdo de hemoglobina das hemácias. Quando tem mais do que 8 por microlitro desse tipo, é dismorfismo, porque os australianos fazem exame quantitativo. Como a maioria do mundo não faz exame quantitativo, todas as outras séries começaram a abordar o dismorfismo por percentual. Inclusive eu, na minha dissertação de mestrado em 1985, eu estabeleci como ponto de corte 65%, e com esse ponto de corte eu consegui uma sensibilidade de 89% e uma especificidade de 100%. Qual é o problema? Esse ponto de corte só vale para mim, é um exame subjetivo e ele não pode ser extrapolado para outros observadores. E se a gente for verificar séries publicadas na literatura sobre dismorfismo, os pontos de corte definidores de o que é dismorfismo positivo variam de 20% a 90%. E aí, como é que a gente fica? Como é que os laboratórios, na prática, fazem? Eles quantificam, eles dizem tem tanto por cento. E os laboratórios não têm como analisar qual é a sua sensibilidade, qual é a sua especificidade, eles não sabem o que resultou a investigação do paciente. Então, esse é um problema. Como valorizar o percentual de dismorfismo? O que nós, nefrologistas, hoje sugerimos como abordagem? Nós preferimos dizer que tem ou não tem dismorfismos. E nós usamos como critério para isso população. Quando tem mais do que 3 populações de hemácias, nós dizemos, tem dismorfismo. Tem algum trabalho da acantocitúria, que é essa hemácia aqui, que diz que quando tem mais do que 5% de acantócito, isso é dismorfismo. Essa hemácia é muito típica, é muito bonita, mas eu não consigo acreditar que isso seja, na verdade, o que a gente imagina é que o dismorfismo é originado pelas alterações que as hemácias são submetidas no trânsito pelo nefro, alterações osmóticas, alterações iônicas. Não tem por que formar um tipo de hemácia em particular. O que caracteriza é a grande variação morfológica. Então, o que nós preferimos hoje dizer é que quando tem mais do que 3 populações de hemácias, isso é dismorfismo. O Aparecido Pereira é um professor da Unifesp, que é dono do laboratório Fleury, e o Aparecido é muito prático. E ele ensina lá no Fleury o seguinte: quando tem Mickey e quando tem rosquinha, codócito e acantócito,
tem dismorfismo. Ou seja, quando tem mais do que duas populações, ou tem essas duas e mais alguma outra população de hemácia, tem dismorfismo. Se a gente for olhar aqui, tem vários tipos, várias populações de hemácia, tem dismorfismo. Se aqui a gente for olhar, também tem, ó, tem Mickey, tem codócito, tem dismorfismo. Se a gente for olhar aqui, tem muita hemácia normal. Se eu fosse contar, olha aqui, ó, tudo isso aqui é hemácia normal. Tem no mínimo 50% de hemácia normal aqui. Se eu fosse contar e dar o percentual, eu poderia dizer, não, não tem dismorfismo, tem só 50% de dismorfismo. Mas se eu for usar o critério de populações de hemácia, eu diria com convicção, tem dismorfismo. Como nós recebemos pelos nossos laboratórios em percentual, como é que a gente interpreta? Bom senso. Quanto maior o percentual, mais provavelmente essa informação está correta e mais eu vou me guiar por ela. Se for um percentual baixo, não vou poder me guiar tanto por essa informação. Isso é o que eu sugiro como interpretação. Aqui é só para ilustrar mais um caso de dismorfismo e outros sem dismorfismo, para lembrar que tem hemácias que são normais e que têm formas diferentes. Aqui tem duas populações de hemácias. Meu pointer está ruimzinho. Tem aqui, ó, essas aqui, e essas outras que são as hemácias crenadas ou equinócitos, que não são dismórficas. Tem esses dois tipos, tem só duas populações, não é dismorfismo. Aqui são todas iguais e aqui também são todas iguais. Então o dismorfismo tem esse problema da subjetividade, do ponto de corte, e a outra questão é a variabilidade. Será que não varia muito de um laboratório para outro? Para responder essa pergunta, nós fizemos um estudo que está sendo encaminhado para publicação, e nós fizemos o seguinte, nós gravamos um CD com 18 exames, 9 com hematúria renal e 9 com hematúria extra-renal. E submetemos esse CD a 12 observadores bioquímicos responsáveis por exame de urina em Porto Alegre em diferentes laboratórios. E verificamos aí um número de acertos. Isso aqui é tempo de experiência que a gente queria correlacionar, ver se tinha alguma relação do número de acertos com a experiência e no fim não deu nada. Mas aqui está o número de exames corretos. Vejo que tem alguns que acertaram muito pouco, mas a maioria acertou bastante. Né? Se o total é 18, um inclusive acertou todos. E se a gente for considerar todos os exames em conjunto, isso dá uma sensibilidade de 76%, uma especificidade de 82% e uma acurácia de 79%, que é bastante aceitável. E isso é prática assistencial, não é estudo, não é pesquisa. Isso aqui foi feito com bioquímicos que fazem exames de laboratório em Porto Alegre. E, inclusive, com uma imagem fixa, que é muito pior que no microscópio. No microscópio a gente foca, é exame direto, dá uma imagem muito melhor do que a imagem de um CD gravado. Né? O capa também foi bem aceitável, foi 0,58, capas de 0,6 é uma correlação muito aceitável, muito boa. Então, a variabilidade não é tão grande e a conclusão que eu chego é que dá para confiar nesse exame. Bueno, então nós temos que o que é a hematúria? 10% da população pode ter hematúria, as causas são muito variadas, é importante porque pode encobrir doenças como neoplasia, a abordagem inicial é difícil e se baseia muito no exame de urina. Como é que a gente investiga? Essa é a investigação inicial que nós sugerimos para todos os casos, afastado daquelas coisas de menstruação, né, e hematúrias transitórias. Seria o exame de urina com dismorfismo, a urocultura para afastar a infecção, uma medida da função renal com a creatinina, simplesmente, uma medida de proteinúria, pode ser pelo IPC, se não quiser fazer a proteinúria de 24 horas, que é o índice proteinúria-creatininúria em amostra, que é bem mais simples, eventualmente microalbuminúria, testes de coagulação, embora a gente saiba que anticoagulação não é causa de hematúria, e um exame de imagem simples e não invasivo, como ultrassom. Essa seria, então, a abordagem inicial para investigar esses pacientes. O que nós temos de evidências? As evidências são construídas a partir de estudos randomizados, controlados, duplos cegos. Lógico que não tem isso com hematúria, né? É um achado clínico, é investigação. O que nós temos? Nós temos alguns guidelines que são formulados por consenso de especialistas, especialmente urologistas. Vou aproveitar que não tem urologista aqui, vou falar mal deles.
Aqui, então, nós temos um desses guidelines, e eles são mais ou menos parecidos, todos eles. Tem um outro da Associação Americana também, que é bem, Associação Urológica Americana, que é bem parecido com esse. Esse aqui é da British Columbia Medical Association. E eu vou frisar só quais são as recomendações. Ali, em relação a screening, não se faz screening de hematúria. Tá? Hematúria é frequente, na maioria das vezes não é adequado para buscar, para rastrear doença urológica ou nefrológica. Então, não se faz screening com hematúria. Hematúria incidental, hematúria ocasional ou descoberta por acaso, tem que ser confirmada e tem que ser confirmada com um exame microscópio. Tá? Recomendação 3, descartar infecção antes de qualquer referenciamento. Recomendação 4, quais as investigações iniciais? Simples, creatinina e ultrassom, além do próprio exame de urina. Anticoagulante, não causa hematúria, tem que ser investigado o paciente com anticoagulação. Recomendação 6, referenciamento. Aqui nós vamos discordar, né? Ele manda encaminhar para nefrologista quando tem proteinúria, doença sistêmica, sedimento anormal, cilindro ou função renal reduzida. Caso contrário, todos vão para o urologista. Claro que isso é discutível e claro que isso tem que ser interpretado no meio em que se vive. Se o médico está no interior e lá tem um nefrologista muito mais interessado em pacientes com hematúria do que o urologista, ou o contrário, ele vai considerar isso no seu referenciamento. Então, o referenciamento não é uma questão só puramente técnica, mas depende também do relacionamento entre as diferentes especialidades e entre os médicos e na região onde eles se encontram, no acesso que eles têm. Né? Embora essa seja a recomendação aí desse guideline. Aqui estão citados aqueles fatores de risco de câncer de bexiga que a gente já falou. E a recomendação 7 é em relação ao segmento. Não se faz cistoscopia de segmento. Quer dizer, fez uma cistoscopia, não tem nada, não precisa estar repetindo cistoscopia todo ano. O que tem que fazer todo ano é exame de urina e medida da pressão. Bom, vamos agora então para os nossos fluxogramas ou algoritmos, que são aquelas árvores que nos ensinam como seguir, ou tentam nos ensinar como seguir a avaliação desses pacientes. Esse aqui é esse mesmo guideline que eu citei agora há pouco, sob forma de fluxograma. Ele está na internet, né, e é bastante simples e é bastante apropriado para o médico generalista. Então, fez o diagnóstico de hematúria, está lá o critério, mais do que 3 por campo. Excluiu menstruação, infecção urinária, exercício físico, faz história, exame físico, creatinina, exame de urina e ultrassom. Não deu nada? Vamos referenciar então. Com isso aqui a gente pode detectar muitas causas. Se não encontrou, referencia. Se tem proteinúria, alteração do sedimento, diminuição da função renal, vai para o nefro. Se não tem nada disso, vai para o uro. Então esse um guideline, um fluxograma bem simples e que atende bem às exigências de um médico generalista. Né? E depois o follow-up é aquele negócio de fazer exame de urina e pressão todo ano, pelo menos por 3 anos, depois cada 2 anos. Esse aqui já é um pouquinho mais complicado. Esse é da Associação Urológica Americana e ele começa então excluindo aquelas causas comuns, né, e transitórias. E aí, de novo, se tem alterações com proteinúria, dismorfismo, alteração da função renal, vai para o nefrologista. Caso contrário, vai para a avaliação urológica e aí considera os fatores de risco de neoplasia. Então, eles apontam essa coisa complicadíssima aqui, que é coisa de urologista mesmo, né? Que já separa em alto risco, baixo risco, e tem um monte de segmento aí de árvore para lá e para cá, mas que essencialmente é isso, separa os pacientes de baixo risco, alto risco, aqueles que têm que fazer cistoscopia, que não têm que fazer, todos devem fazer exame de imagem. O exame de imagem hoje recomendado para investigar o aparelho urinário melhor é a tomografia. Né? A ecografia pode ser feita como um exame inicial, mas a sensibilidade é muito baixa para detectar a lesão pequena, e a tomografia então é fundamental para investigar o aparelho urinário. E depois disso, se não chega a diagnóstico, eles voltam lá atrás, lá adiante, para o nefrologista de novo, eles cansam de investigar, aí mandam para o nefrologista. O nefrologista que continue acompanhando o paciente fazendo o segmento anteral.
Esse é um fluxograma um pouquinho mais sensato, é o do New England, né, publicado pelo Cohen, e ele já separa de início, né, se é renal ou se não é renal, com base naqueles critérios que a gente já falou, só que ele usa aquele negócio dos acantócitos, né, ele favorece os tais acantócitos dos quais eu discordo, e a maioria dos nefrologistas discorda. Nós achamos que dismorfismo não é acantocitúria, né? E aí se tem hematúria glomerular e tem proteinúria, insuficiência renal, vai para o nefrologista. Se tem hematúria microscópica isolada, pode, mesmo dentro do contexto do médico generalista, do clínico, ficar em acompanhamento, não precisa ser encaminhado para especialista. No caso de ser não glomerular, aí então tem que fazer exame de imagem, ele propõe tomografia helicoidal. Depois, se não há diagnóstico, ele propõe exame citológico e, eventualmente, cistoscopia. Caso não se tenha diagnóstico, a avaliação termina e fica em acompanhamento. Se tem mais de 50 anos, tem que fazer cistoscopia, que o risco de neoplasia aumenta. Esse é um fluxograma bem compacto, lógico e parece bastante interessante. Não é muito diferente daquele que nós propomos. Isso é o que nós costumamos fazer. Está também publicado na revista do Hospital de Clínicas com algumas poucas modificações, uma edição de 2000, que foi toda ela dedicada à nefrologia. E aqui, então, nós partimos do diagnóstico de hematúria, fazemos aquela avaliação inicial que a gente já falou, com ecografia, com exame de urina, EQU, creatinina, proteinúria, e aí nós identificamos se é glomerular ou não glomerular. Se for glomerular, nós investigamos glomerulonefrite secundária. O que é isso? Eu faço marcadores virais, proteinograma, VDRL, investigo melhor se tem alguma outra alteração nefrológica que não só a hematúria, se tem proteinúria, microalbuminúria. Já fiz diagnóstico de hepatite C, de HIV em paciente com hematúria microscópica. São poucos, mas acho que vale a pena fazer esse tipo de mieloma, né? Lembro de um caso de endocardite bacteriana subaguda, que eu fui chamado para ver por hematúria, e que a gente fez o diagnóstico de endocardite. Então, são todas doenças que podem se apresentar como hematúria e que devem ser investigadas. Se isso tudo dá negativo, nós temos dois passos, né? Se não tem proteinúria e só hematúria isolada, nós propomos esse segmento. Então, uma vez por ano ele vai ao nosso consultório, nós medimos a pressão, fazemos o exame de urina e, eventualmente, uma pesquisa de proteinúria. Se tem proteinúria ou diminuição da função renal, punção biópsia renal. Alguns pacientes, poucos desse lado aqui, que não tem indicação de biópsia, às vezes ficam muito desconfortáveis e muito ansiosos com um diagnóstico de hematúria isolada renal sem uma precisão. E, eventualmente, até se faz biópsia nesses casos para aliviar a ansiedade do paciente mais do que por qualquer outra coisa. Mas essa é uma situação isolada. Se a hematúria não glomerular, nós propomos a avaliação de causas metabólicas, como calciúria e hiperuricosúria, pesquisa. Paulo. Onde é que está o Paulo? Dá um jeito aí no. Isso, obrigado. O último slide. Até o Paulo chegar. É o último. Aí. Não precisou o Paulo. Muito obrigado. Francisco, né? Então, nós estávamos aqui na hematúria não glomerular, pesquisando calciúria, hiperuricosúria, BR na urina, PSA, clamídia e citologia urinária. Se isso for negativo, e nós temos uma convicção de que a hematúria é extra-renal e tem fator de risco para neoplasia, cistoscopia, angiotomografia helicoidal do aparelho urinário. Se isso for negativo, fica em segmento, e aí nesse caso, o segmento, eu acho, deve incluir a citologia urinária. O CT de urina, periodicamente, porque são pacientes que nós estamos suspeitando que possam ter, eventualmente, neoplasia. Evidentemente, esses fluxogramas são genéricos, são sugestões de abordagem, e eles não são totalmente aplicáveis para indivíduos. Então,
Como sempre em medicina, nós tratamos de doentes e não de doenças. E nós devemos individualizar a nossa abordagem. Isso são apenas uma sugestão de como abordar o nosso paciente. Mas claro que alguma peculiaridade dele vai fazer com que a gente desvie disso aqui, e nós estamos absolutamente corretos. Muito obrigado.